No versículo 1 está escrito: depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual havia 5 alpendres. Deste jazia grandes multidões de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando um movimento. 4. Porquanto o anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, repita comigo, estava ali um homem, que há 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, vou repetir, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo naquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era santo. Podemos assentar em Jesus. Eu encontro que Jesus marcou contigo hoje é para falar sobre as dores e feridas que você carrega no seu dia a dia. É para falar de como anda a sua saúde mental, de como andam os seus sentimentos. Às vezes, na correria do dia a dia, é de tanta coisa que nos ocupamos, é de tanta coisa que fazemos, é de tantas pessoas que cuidamos e ajudamos, que às vezes esquecemos de cuidar de nós mesmos. É por isso que nos dias de hoje, o índice de suicídio tem aumentado muitas vezes mais. É por isso que nos dias atuais, as crises, depressões, as ansiedades têm se multiplicado de uma forma muito grande. É por conta de que nós cuidamos de tudo e de todos, mas esquecemos de cuidar de nós mesmos. E um dos mandamentos que Jesus nos deixou é amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, para mim amar alguém é necessário que eu me ame primeiro. Verdade. Eu não tenho possibilidade de amar alguém, de respeitar alguém, de cuidar de alguém, se eu não amo, respeito e cuido de mim. Não tem como nós virmos num culto como esse, não tem como carregarmos a marca de Cristo, se não cuidamos daquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é a nossa vida. Como é que anda a sua vida? Como é que andam seus pensamentos? Como é que anda a sua saúde mental? Você tem conseguido deitar e dormir com tranquilidade? Como é que anda o seu psicológico? Pastor, eu penso que tem a ver com a palavra. Você vai entender. Você vai entender que nem tudo na vida é a correria. Você vai entender que é necessário, diariamente, nós termos um contato com nós mesmos.
É você se olhar no espelho e dizer: você está bem. É você, na hora de um banho, relaxar, ter um contato com sua mente, conversar com o Espírito Santo. É por isso a importância de orarmos e orarmos todos os dias. Quando a Bíblia fala que devemos orar sem cessar, não é que temos que passar 4, 8 ou 12 horas dentro da igreja ajoelhada. Quando a Bíblia fala que temos que orar sem cessar, é termos um diálogo com Deus todos os dias, sem cessar, sem parar. É conversar com Deus todos os dias. Imagine então você que uma pessoa te liga ou te manda uma mensagem e diz: você consegue me emprestar um dinheiro? Tal dia eu vou te pagar. E aí você vai e empresta. Na data marcada a pessoa vai e te paga. Passa-se 3, 4 meses, a pessoa te manda a mensagem de novo: bom dia, tem como você me emprestar um dinheiro? Tal dia eu vou te pagar. Você empresta e na data marcada a pessoa te paga. Passa-se 5, 6 meses e a pessoa manda bom dia. O que você vai pensar? Está precisando de alguma coisa, vai me pedir dinheiro de novo. E a pergunta é: o que Cristo tem pensado quando dobramos nossos joelhos para falar com Deus? Será que é só na igreja que falamos com Deus? Será que nós só conseguimos falar com Deus se for para pedir alguma coisa? Será que nós só conseguimos ter contato com Deus se for dentro da igreja? Será que nós só conseguimos ser amigo de Deus trancado aqui em 4 paredes? Ou você tem tido contato com Cristo diariamente? Ou você tem tido conversado com Deus diariamente? A oração ela é feita para ser um diálogo com você e Deus. É para ter um laço de amizade. É para ter Deus como amigo, não como uma pessoa que você usa como um amuleto de sorte, que você só lembra quando está nos dias ruins, ou quando está só nos dias bons. Porque existem esses 2 tipos de personalidades. É por isso que em Apocalipse, no capítulo 3, a Bíblia fala: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Porque quando você vive de cabeça baixa, por todo o tempo, a sua coroa vai caindo. Quando você só vive a sua vida reclamando, quando só vive a sua vida murmurando, quando tudo está bem, você vem aos cultos, você canta, você louva, e quando as coisas apertam, aí você muda o seu semblante dentro da igreja. Quando Deus não dá aquilo que você tanto pede, você não sente vontade de adorar, você não sente vontade de buscar. Quando não acontece aquilo que nós tanto almejamos, nós perdemos até a vontade de vir para o culto. É por isso que temos que andar de cabeça erguida, mas ao cuidado de não empinar o nariz demais, de não se sentir grande demais, porque se a coroa não cai para frente, ela cai para trás. É por isso que temos que estar concentrados em um alvo. É por isso que precisamos estar concentrados em Cristo. E aí a outra personalidade é essa, que quando as coisas estão ruins, apertando, aí vem para a igreja, aí faz propósito, aí jejua, aí ora, aí quando tudo está bem, aí esquece que Jesus existe. Quando tudo está mil maravilhas, aí esquece que Jesus está do lado. Parece que tem pessoas que só lembram de Jesus quando está na miséria, quando está no desprezo, na solidão, quando tem aquilo que almeja, quando está perto de pessoas rodeadas, ela esquece que Jesus existe. Ela esquece que Jesus estava com ele. É por isso que o contato com Deus tem que ser diário, nos momentos bons, nos momentos ruins. É amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. É esse o contato que devemos ter com Deus. É só assim que nós conseguimos treinar nosso psicológico diariamente, jogando tudo para fora que foi ruim, tudo aquilo que
final, quando conversamos com Deus, quando dialogamos com Deus, é nesse momento em que choramos, esvaziamos toda aquela ira, toda aquela raiva. Às vezes conseguimos desabafar com fulano, com ciclano, mas não desabafamos com Deus. É por isso que carregamos angústia, é por isso que carregamos dores, é por isso que carregamos traumas, e isso vai se acumulando a ponto de virar uma crise de ansiedade, a ponto de você entrar em depressão, a ponto de você não ter nem mesmo a vontade de viver mais. É por isso que precisamos conversar com Deus. Sabemos que temos psicólogos, que o próprio Deus deixou na terra para nos ajudar. Sabemos que temos nossos pastores, nossos amigos, a quem podemos compartilhar nossos desejos e ansiedades. Mas eu volto a repetir, há uma necessidade de conversarmos e desabafarmos diariamente com Cristo. Às vezes nós mostramos que está tudo bem. Às vezes vamos trabalhar, saímos na rua, viemos até o culto e colocamos aquela máscara de sorriso e parece que está tudo bem, mas só Deus sabe que a gente carrega aqui dentro. Mas só Deus sabe como você está aqui neste momento. Você pode estar louvando, adorando a sua mão, adorando com a sua mão a Deus, mas seu coração é quebrantado, mas seu coração despedaçado, destruído. E Deus fez esse encontro com você neste momento para dizer que Ele vai curar, sarar, te ajudar a carregar essas feridas. Jesus está dizendo para você agora que não é momento de desistir, nunca foi e nunca será. Não é hora de parar, não é momento de pensar em desistir, porque Ele está contigo, porque Ele é quem te ajuda. Ainda que uma mãe que amamente seu filho esqueça, Deus todavia nunca se esquecerá de vós. Então presta atenção. Quando Jesus está subindo para Jerusalém, João relata que existia um tanque. Esse tanque era enorme, era grande, era imenso, e carregava sobre ele vários enfermos. Tinha cegos, tinha coxos, tinha aleijados. Cada um carregava o seu problema, e estavam todos em 5 alpendres, ou seja, em 5 andares. Era grande. Existiam muitas pessoas, e um certo tempo, e a Bíblia não fala qual, vinha um anjo e agitava as águas. Então João relata que quando os anjos agitavam as águas, eles já ficavam esperando atônitos, porque quando as águas eram agitadas, o primeiro que se lançava era curado de qualquer enfermidade. Dá a entender que quando a água era agitada, muitos se lançavam. Dá a entender que quando a água era agitada, várias pessoas se jogavam ao tanque. Só que a Bíblia diz que o primeiro que fosse lançado seria curado de qualquer enfermidade. Aí tem um homem que João especifica nesse episódio, que havia 38 anos. Havia 38 anos que estava esperando um milagre. Irmão, você já parou para pensar o que é 38 anos esperando por um milagre? Não é 38 dias, 38 semanas, 38 meses. São 38 anos. São 3 décadas e meias que o cara está esperando a cura chegar. Você entende, consegue entender a complexidade desse texto, desse rapaz?
já quer desistir. Às vezes você faz um propósito com Deus hoje, querendo que ele se cumpra amanhã, e não respeita o tempo e o espaço de Deus. Quando Salomão dita que tudo há um tempo, e todo tempo tem um propósito, aceite. Porque quando o seu tempo chegar, você vai entender o porquê que você esperou o tempo certo, o tempo determinado. Tudo tem seu tempo, e em todo o tempo tem um propósito. Se você parar para folhear a Bíblia, você vai ver que pessoas que serviam a Deus sofriam o que não era para sofrer, por um propósito e benefício ao reino de Deus. Sempre quando alguém passa por um algo, por uma tempestade, por um deserto, é para que o nome de Deus seja glorificado. Perceba José, era um jovem que cuidava de seu pai e de seus irmãos, era um jovem que era temente ao Senhor. O que José fez para os seus irmãos? Nada. Mas mesmo assim os seus irmãos tinham raiva dele. Você não precisa ser rico, você não precisa ter status, um bom dinheiro, um bom carro. Você sabia que às vezes até a sua energia incomoda alguém? Você sabia que às vezes até o seu sorriso, a sua empatia incomoda alguém? José não fez nada, mas seus irmãos tinham ódio dele, tinham inveja dele. Inveja de quem, se ele era um dos mais novos? Inveja do quê? É do amor que o Pai tinha por ele. E o Pai tem um amor com todos. O amor do Pai é para todos. Como aquele homem que pegou toda a sua herança e saiu. E quando o pai volta, ou melhor, quando o filho volta, o pai já está esperando, de longe à vista, e começa a alegrar seu coração, começa a dar várias coisas novas ao seu filho. E seu irmão, que já estava em casa, que tinha tudo que estava ali, que era do pai, não quis aceitar seu irmão de volta. E parece que é esse evangelho que estamos vivendo. Parece que hoje a igreja está vivendo como os irmãos de José. Parece que a igreja está vivendo como o irmão daquele moço que saiu, que pegou toda a sua herança, aquele homem que era pródigo. Porque não estamos mais aceitando os nossos irmãos. Parece que vivemos em uma guerra, em um confronto. Parece que vivemos em uma disputa de quem prega mais, de quem canta mais, de quem se veste mais bonito, de quem tem mais conhecimento da palavra. E o Pai está dizendo: estou de braço aberto para todos. O Evangelho é para todos. E aí Jesus está subindo para Jerusalém. E quando ele passa por aquele tanque, Jesus sobe. E acredito eu que aquele homem que estava 38 anos esperando o movimento das águas, ele começou lá de baixo. E parece que foi passando o tempo e ele vai subir no primeiro degrau, ou melhor, o primeiro andar. Depois parece que ele sobe o segundo andar. Depois ele sobe o terceiro andar. Depois ele sobe o quarto andar. Depois ele sobe até chegar ao quinto andar. E ele está pronto para ser curado. Só que toda vez que alguém vai agitar a água, que ele vai tentar pular, alguém vai na frente dele. Parece que ele já esperou a vez de todos. E quando é a hora dele pular, alguém pula na frente dele. E acredito eu que ele vai pular porque ele pensa consigo: imagina eu pular e ter que voltar tudo de novo. Imagina eu pular e alguém ser curado primeiro que eu. Então agora chega um momento em que ele não quer mais pular. Chega um momento que ele não sente mais vontade de jogar. Neste momento ele espera que alguém
empurre ele para ir para as águas. Nesse momento ele quer que as pessoas parem e joguem ele no tanque, porque de tanto esperar, ele já não sente mais forças para andar e precisa ser carregado. Será que alguém já passou por isso? De estar tão carregado espiritualmente, de parecer que está fazendo tantas coisas sozinho, que chega um certo tempo que não queremos fazer mais nada. Chega um certo tempo que não temos mais força para andar. Chega um certo tempo que não temos mais ânimo para andar. E o que esperamos? Que alguém vá até a nossa casa, que alguém mande uma mensagem, que alguém nos dê um abraço. Chega um tempo que estamos tão cansados de ver que as pessoas estão tomando nossa frente, que parece que não se importa com as nossas dores, de parecer que ele passa por nós e parecemos que não somos o ser humano, que não somos dignos de ter o cuidado de alguém. Parece que tem vezes que estamos tão sobrecarregados que pensamos que nem Cristo está vendo nós. Mas Ele está te vendo. Mas Jesus está te vendo. Ele diz: parece que ninguém te vê, mas eu te vejo. Eu estou aqui para carregar todo o fardo que você sente. Eu estou aqui para te aliviar, para deixar sua mente sã. Jesus está dizendo nesse exato momento, Ele está entrando dentro da sua mente, fazendo uma limpa. Você vai sair desse culto mais leve. Você vai sair desse culto falando: Deus, obrigado. Parece que ninguém me via, mas o Senhor me viu. Parece que ninguém me enxergava, mas o Senhor me enxergou. Essa é uma noite de cura mental, de uma cura no seu psicológico, de uma cura na sua saúde espiritual. Jesus está dizendo: chega de vir ao culto carregado, chega de chegar aqui com um culto como esse e não sentir mais vontade de adorar, não sentir mais vontade de buscar. E não é por falta de oração, não é por falta de vontade, é porque parece que remamos e remamos e ninguém dá a mão para nós, que estamos remando sozinho, que estamos buscando sozinho, que estamos orando sozinho. Mas Deus diz: eu te ajudo, eu não te deixo só, eu estou contigo, diz o Senhor. Você vai sair mais leve desse culto. Você vai começar a cultuar os próximos cultos diferentes. Você vai sentir uma leveza tão grande que vai parecer que você está pisando nas nuvens, porque Jesus vai tratar com o seu sentimental. Talvez as pessoas não entendam o que você sente, talvez as pessoas não entendam o que você passa, mas Jesus, Ele entende. A ponto de Jesus passar naquele lugar, passar entre todos os enfermos e parar exatamente naquele homem que há 38 anos estava esperando um milagre. Jesus poderia ou não poderia curar todos? Sim ou não? Sim ou não? Jesus poderia ou não poderia sair passando por cada um e curando a todos? Sim ou não? Mas tinha um específico, que a cura dele não era só física, a dor dele não era só física. Jesus para diante do homem, e a Bíblia, João deixa bem claro que Jesus já sabia que ele estava naquele estado havia muito tempo. Jesus era onipresente, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele já sabia que ele estava naquele estado havia muito tempo. Mas uma pergunta de Jesus: quer explicação? Não parece que é irônico? É a mesma coisa de um pastor estar sofrendo de dor de cabeça, está chorando, gritando de dor, e eu chegar até ele e falar assim: você quer que a dor pare?
Jesus sabia que ele estava naquele estado. E outras traduções falam naquela situação. Não era enfermo, era a situação. E Jesus pergunta: quer explicação? Aí você entende pela resposta dele. Porque, meus irmãos, cá para nós, quem já está há 38 anos esperando que alguém jogue nas águas para que seja curado, quando alguém pergunta quer explicação, qual é a primeira resposta que vem à mente? Sim, é claro, é lógico, é o que eu mais quero. Só que ele não responde isso. Jesus pergunta: quer explicação? Aí ele fala: Senhor, vírgula. Parece que ele já está lamentando e diz: Senhor, há tanto tempo que eu espero que as águas se agitar, que alguém me lance, mas todas as vezes que eu vou,